Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso evento, né? O primeiro aulão sobre o ENAD, Descomplicando a Contabilidade na Prática. Eu sou a professora Patrícia Guarnieri, sou professora da FEAC, da UFAL, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e sou a professora da disciplina de Atividade Curricular de Extensão, na qual nós desenvolvemos atividades, né, relacionadas à extensão na universidade, né, tentando fazer a conexão do que nós fazemos na universidade com a sociedade também. E o foco dessa disciplina, que é a atividade curricular de extensão 5, né, nesse semestre especificamente, ela é com foco no ENAD, porque no dia 23/11 nós teremos aí vários alunos prestando o exame do ENAD, né? Então, o foco dessa disciplina é fazer com que os alunos tenham protagonismo na sensibilização, na conscientização dos demais alunos do curso para o ENAD, né? O ENAD é um exame de desempenho, né, dos cursos superiores, e esse ano nós vamos ter, né, vários cursos da FEAC sendo avaliados, Administração, Economia e Contabilidade também, dentre outros cursos de outras áreas. E é muito importante, né, que os alunos se engajem, né, e possam realizar o exame com consciência, né, de forma a impactar positivamente as universidades a que fazem parte, né? Então, o ENAD é um exame que vai tirar uma foto, né, naquele momento de como está o desempenho dos cursos, e isso propicia, né, a avaliação desses cursos e a atribuição de um conceito, né? Então, hoje, o curso de contabilidade ele está com o conceito 4, curso de contabilidade da Universidade Federal de Alagoas, e estamos trabalhando para que a gente possa aumentar esse conceito ao longo dos anos. Então, essas atividades realizadas pelos alunos no âmbito da disciplina envolvem, né, a realização de eventos, tanto eventos, esse evento que hoje está acontecendo online, como também um evento que nós vamos realizar em novembro, né, um pouco antes do exame, que será dia 23/11, para a discussão também de questões, trazendo professores que são especialistas nos temas, né, os temas que nós vamos apresentar hoje, e estamos também desenvolvendo, né, uma plataforma na FEAC, né, com a colaboração do aluno João Marcelo, que é do curso de administração, para que possamos fazer simulados também para o ENAD, isso aberto a toda a sociedade, não somente a alunos da UFAL, né? Então, ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco, né? Saibam que vocês têm um papel muito importante, e a avaliação do curso vai impactar não somente a carreira de vocês, né? Como quando vocês forem para o mercado de trabalho, né? Um curso que é mais bem avaliado, certamente ele é mais valorizado, como também o futuro do curso de administração da UFAL, né? Ao longo dos anos. Então, contamos com vocês, todos, né? Que estão aqui participando ao vivo conosco desse aulão, como também os que vão assistir, né? O aulão em outros momentos, para que a gente possa se engajar, né? Na execução desse exame e possamos dar o retorno para a universidade pública, né, que forma vocês, capacita vocês aí ao longo da carreira de vocês e abre portas, né, para empregos melhores. Então, a gente fica muito feliz de tê-los aqui, né, para prestigiar esse evento. Espero que seja muito útil. Quero agradecer aos alunos da disciplina de ACS 5, né, pelo engajamento, pelo envolvimento, pela dedicação para vir aqui trazer todo esse conteúdo para vocês, né? Os alunos estão de parabéns, estão aqui eles próprios apresentando, né, todo esse conteúdo para vocês. O objetivo da disciplina é que tenham protagonismo e cumpriram muito bem, né, com essa atividade inicial que é o evento. E contamos com a participação de todos vocês também no próximo evento que será em novembro, tá bem? Então agora eu vou passar a palavra, então, para a Eduarda, né, que vai iniciar a apresentação e desejo aí um bom evento a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo e vou apresentar o que é o ENAD. E o que é o ENAD? Então, o ENAD é uma avaliação promovida pelo INEP em parceria com o MEC.
Ele tem como objetivo avaliar o empenho dos estudantes que estão concluindo a graduação, ajudando a identificar o nível de conhecimento e habilidades adquiridas durante o curso. E além de ser obrigatório para a colação de grau, os resultados do exame influenciam diretamente no conceito do curso e da instituição de ensino, sendo uma ferramenta importante para garantir a qualidade do ensino superior do país. Objetivo e importância do ENAD. O propósito principal do ENAD é fornecer informações confiáveis que apoiem a formulação de políticas públicas voltadas à educação, promovendo melhorias contínuas e cursos na formação dos estudantes. E com esses dados, podemos atuar para que a educação seja cada vez mais alinhada às demandas do mercado de trabalho e às expectativas da sociedade. Além disso, o exame também valoriza o diploma e o registro profissional no Conselho Regional da Classe, certificando que o formando está preparado para exercer sua profissão de forma ética e competente. Porém, é importante lembrar que a participação do ENAD é obrigatória. Se por algum motivo o estudante não comparecer, ele fica impossibilitado de obter o diploma de conclusão do curso naquele período e, consequentemente, também de realizar sua colação de grau. Essa ausência também pode impactar negativamente na avaliação do curso da instituição de ensino, pois os resultados influenciam na classificação geral do ensino superior ofertado. Portanto, é essencial que o estudante se organize para participar, valorizando seu esforço e seu futuro profissional. Agora eu passo a palavra para o Lucas. Bom, boa noite, eu sou o Lucas. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura da prova. Bom, a prova, ela tem mais ou menos a mesma duração do Enem. Ela tem 4 horas, ou um pouco menos, e tem 45 questões apenas. Essas 15 questões, elas vão ser formadas por conhecimentos gerais, uma formação geral, e 30 componentes mais específicos, que é em relação ao curso, né? 5 questões discutivas e 40 objetivas. E são questões contextualizadas, né? Baseadas em casos práticos do dia a dia. Bom, os principais temas cobrados na nossa área em específico de contabilidade vão ser a contabilidade financeira e societária, auditoria e controladoria, a análise de demonstrações contábeis, custos de gestão, planejamento tributário e fiscal, ética profissional, responsabilidade social, legislação e normas contábeis. Lembrando que esses temas são mais puxados realmente para aqueles que são formandos. Aqueles que estão entrando, eles não vão ter uma maior necessidade de estar atento a todos os temas, né? Eles vão, para aqueles que estão ingressando na universidade, eles querem saber como vocês ingressam. E para quem está se formando realmente, como vocês estão saindo para o mercado de trabalho. Mas em questão de estratégias e preparação, como a gente pode se preparar para essa prova, né? É o básico, né? Vamos revisar conteúdos, as normas atualizadas, resolver provas anteriores, simulados, né? Isso é muito importante em qualquer tipo de prova. O Enem a gente já puxa muito e no Enad não é diferente. Treinar questões discursivas, porque as questões discursivas fazem parte do Enad, são a parte que diferencia o Enad, né? Participar de grupos de estudo ajuda bastante você revisar em grupo esses erros e revisar os erros que você comete nesses simulados. E o foco na disciplina e na rotina de estudos, né? São pontos essenciais para a gente ter uma boa nota no Enad, uma boa expectativa para melhorar a nota do Enad, tanto em questão de alunos quanto do curso em si, né? Eu vou passar a palavra e eu agradeço. Boa noite. Obrigada, Eduardo e Lucas. Lembrando também que no site do ENAD, né, nós temos uma série de materiais que podem ser usados
por todos vocês que farão a prova, para que possam se preparar. Todas as provas de todos os anos, todas as edições estão lá disponíveis, com os respectivos gabaritos. A gente teve uma alteraçãozinha no tipo de questões, né? Antes a gente tinha 20 questões de conhecimento geral, e 25 questões de conhecimento específico, né? E agora, sendo que 3 ou 4 eram discursivas, e nesse ano a gente vai ter apenas 40, vamos ter 45 questões, desculpem, sendo que serão 15, né? De conhecimento geral, e como o Lucas já bem falou, e somente uma discursiva, né? Então a gente teve uma pequena mudança. E temos também provas de todas as áreas, né? Caso vocês tenham curiosidades, uma sessão de perguntas e respostas, temos materiais, né? Até mesmo de conhecimento sobre o ENAD, né, sobre como funciona o sistema de avaliação e também a respectiva atribuição do conceito dos cursos. Então, fiquem à vontade para acessar, é um conteúdo gratuito, né, que pode ser acessado por cada um de vocês, tá bem? Então, agora nós vamos passar para a discussão de questões. Eu acho que pode passar, então, Letícia, o slide. Obrigada. Boa noite, gente. Eu vou dar a abertura aí das questões e a gente vai falar primeiramente sobre a contabilidade financeira e societária. Nosso grupo escolheu essa questão devido a abordar um tema muito recorrente, que são sobre as sociedades limitadas e limitadas. Então, bora lá. Foi retirada do ENAD de 2022, questão 21. A Lei número 10.406 de 2002, do Código Civil, e a Lei 6.404 de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, que tratam, respectivamente, das sociedades empresária e anônima, dispõem sobre as características, a natureza, os tipos de sociedades, a capacidade, os direitos e os deveres dos sócios e acionistas, bem como as regras de administração e a obrigatoriedade de seguir um sistema de contabilidade. De acordo com a legislação societária vigente, a sociedade deve caracterizar a natureza jurídica, o objetivo e o capital social, entre outras regras definidas no estatuto ou contrato social. Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir. Primeiro item. Segundo o Código Civil, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade limitada. Pode passar. Segundo item. Segundo o Código Civil, consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. Terceiro item. Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. E o quarto item. Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, na sociedade em nome coletivo, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Todos respondem solidariamente pela integralização. Antes da gente dar a resposta, a gente vai justificar cada item, tá? Aí pode passar. Bom, o primeiro item, ele está incorreto. Por quê? A gente recapitular. Segundo o Código Civil, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade limitada. Falso. O Código Civil permite que pessoas físicas e jurídicas sejam sócias de sociedades limitadas. Inclusive, desde a Lei da Liberdade Econômica, é possível constituir sociedade limitada unipessoal, com apenas uma pessoa física ou jurídica. Trazendo aí um exemplo prático para a gente poder assimilar melhor o que seria isso. Por exemplo, uma empresa X
ela decide se constituir como uma sociedade limitada. E a sociedade ela é formada por uma pessoa jurídica, por exemplo, essa empresa ela entra com capital e João, como pessoa física, ele entra como administrador. Então, ela é perfeitamente legal, porque, de acordo com o Código Civil, permite a participação tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então, assim, é completamente legal, ou só físico, ou só jurídico, ou os dois. Acho que ficou claro. E segundo item ele está correto. Segundo o Código Civil, consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. O artigo 1097 do Código Civil define que sociedades coligadas são aquelas que mantêm relações de capital por meio de controle, filiação ou simples participação. E trazendo também um exemplo prático para a gente poder assimilar melhor, por exemplo, a empresa X possui participação em duas empresas. Por exemplo, empresa Alfa e Gama e Delta, supondo. A empresa X, ela tem, por exemplo, 40% das ações de Gama e sendo com sociedade controlada. E 10% das ações de Delta, por exemplo. Então, de acordo com o Código Civil, essas duas empresas elas são consideradas coligadas por conta de suas relações de capital. No caso de Gama, a indústria ela exerce o controle por ela deter os 40%. E a participação em investimentos sem controle dos 10%, mas mesmo assim é caracterizado como coligação. O terceiro item, também a gente julgou como correto, que seria ele. Segundo a lei das sociedades anônimas, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada acionista somente pelo preço da emissão das ações que subscrever ou adquirir. O artigo da Lei 6.404 estabelece que o capital da sociedade anônima é dividido em ações, e a responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço da emissão das ações que subscreverem ou adquirirem. Aí, por exemplo, numa empresa de tecnologia, supondo, que emita 1 milhão de ações, valendo R$10 cada. João vai lá e compra 1.000 ações, investindo R$10.000. Então, de acordo com essa lei, a responsabilidade de João vai se limitar apenas a esse valor de R$10.000 que ele pagou. Ele não vai precisar se preocupar em capitalizar mais do que isso, certo? E o quarto item, acho que está no próximo slide. Pode passar. Pronto. O último item, que foi o 4, ele está incorreto. Segundo a lei das sociedades anônimas, na sociedade em nome coletivo, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ela é falsa porque não é regulada pela lei das sociedades anônimas, mas sim pelo Código Civil, que corresponde aos artigos 1039 até o 1044. Nela, todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, o que difere da responsabilidade limitada mencionada na afirmação. Por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, onde, sei lá, Maria, João e José são sócios. Então, todos eles respondem pelo coletivo. Não foi como o exemplo anterior. E é isso que já deu meu tempo, gente. Obrigada. A alternativa correta é a letra C. Obrigada, Beatriz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei se está dando para escutar, pessoal, mas eu escolhi uma questão de planejamento tributário e fiscal.
que ela é uma questão do ENAD de 2018, e ela nada mais fala do que sobre as obrigações acessórias que constituem a nossa contabilidade, né? E eu vou lê-la inicialmente e brevemente vou dar os distratores e vou dar a resposta final. Vamos lá, questão 17 do ENAD de 2018, instituído pelo decreto número 6.022 de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. De modo geral, consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se de certificação digital para fins das assinaturas de documentos eletrônicos, garantindo assim a validação jurídica destes apenas na sua forma digital. Considerando a implementação do SPED e os diversos sistemas que os integram, assinale a opção correta. O E-Social tem por finalidade garantir os direitos previdenciários, trabalhistas e sociais dos empregados domésticos. Pode passar. Letícia. A AF financeira deve ser transmitida pelas pessoas jurídicas e pessoas físicas que estão autorizadas a comercializar planos de seguros de pessoas. Letra C. A escrituração contábil digital, a ECD, corresponde à transmissão digital do livro diário e seus auxiliares do livro Razão e seus auxiliares de livros diários balancetes. Letra D. O projeto da nota fiscal eletrônica foi desenvolvido com a integração e a cooperação entre administrações tributárias estaduais e municipais e tem sido tema muito debatido em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, apresentam forte grau de descentralização fiscal. Ou letra E. A escrituração contábil fiscal, a ECF, é uma declaração adicional à Declaração de Informações Econômicas Fiscais de Pessoa Jurídica, de PJ, com entrega prevista para o último dia do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do SPED. Pode passar. A letra A ela é incorreta, devido se tratar que o E-Social não se limita apenas aos empregados domésticos. Ele abrange todas as relações de trabalho, tanto no setor público quanto no privado, e tem por objetivo unificar o envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas ao governo. Existe o E-Social doméstico, versão simplificada para esse grupo de pessoas, mas o E-Social em si ele é mais amplo que isso. O E-Financeiro deve ser transmitida pelas pessoas jurídicas e pessoas físicas que estão autorizadas a comercializar planos de seguros de pessoas, errado. Deve ser entregue por instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência complementar e administradoras de consórcio, entre outras. Ela não restringe quem comercializa planos de seguros de pessoas. A letra C está correta, porque ela fala que a ECD integra o SPED e substitui a escrituração em papel desses livros. Ela inclui livro diário e livros auxiliares, livro razão e seus auxiliares, livros de balancetes diários e fichas de lançamento, ou seja, a escrituração está em conformidade com o decreto citado no início do texto. Pode passar. Letra D. O projeto de nota fiscal eletrônica, ou seja, NFE, foi desenvolvido com integração e cooperação entre a administração tributária estadual e municipal. Está incorreta, porque não foi com as municipais. As prefeituras usam a nota de serviço, NFCE. Na letra E, a escrituração contábil fiscal, a ECF, ela tem a entrega prevista para o último dia de julho do ano posterior ao da escrituração. Errado. A ECF substitui o de PJ, mas não é uma declaração adicional. Ela é uma declaração obrigatória. A parte do prazo de entrega está correta. Realmente, ela vai ter que ser no último dia perante o ano calendário anterior, né? Mas o restante da afirmação está incorreta. E o gabarito vai ficar como letra C. Eu dou a palavra para o próximo ajudante.
Olá, pessoal, boa noite. A nossa questão, ela trata sobre confirmações externas, né, que é tratada na NBCTA 505. E aí, ao longo da questão, quando eu for lendo cada afirmação, a gente já vai verificando juntos se ela é correta ou incorreta. Então, vamos ler juntos. É a questão 23 do ENAD de 2015. O objetivo principal da auditoria é atribuir maior grau de confiabilidade às demonstrações financeiras das empresas. No processo de obtenção de evidências para o trabalho de auditoria, o auditor pode solicitar confirmações externas conforme trata a NBCTA 505. Essas confirmações visam auxiliar a auditoria no processo de elaboração de seu relatório em torno das demonstrações financeiras da empresa auditada. E aí, lendo a primeira afirmação, a evidência de auditoria obtida de fontes internas que representarão as informações reportadas nos relatórios financeiros é mais confiável que as obtidas de fontes externas. Essa afirmação ela está incorreta, porque, segundo a NBCTA 505, as evidências externas, que são vindas de terceiros independentes, elas são mais confiáveis do que as internas, que são justamente aquelas vindas da própria empresa que está sendo auditada. Então, as fontes internas, elas podem sofrer influências da administração ou erros de registro. Por isso, as informações externas, elas são mais confiáveis, tornando assim a afirmação incorreta. Segunda afirmação, a administração pode não autorizar o envio de solicitações de confirmação pelo auditor. Essa afirmação, ela está correta, porque, segundo a NBCTA 505, a administração ela pode recusar o envio de confirmações desde que ela apresente uma justificativa para essa recusa. E aí o auditor, nesse caso, ele vai ter que avaliar os motivos da recusa, considerar os riscos e decidir, né, se o fato limita o seu trabalho ou se ele precisa fazer uso ali de outros procedimentos alternativos. Terceira afirmação, caso as partes respondam às confirmações solicitadas pelo auditor, este deve julgá-las como evidência de auditoria relevante e confiável, não sendo necessárias outras evidências de auditoria. Essa afirmação ela está incorreta, porque mesmo que o auditor ele receba respostas positivas, isso não garante que essas informações sejam totalmente confiáveis. Então, o auditor ele precisa fazer a avaliação do conteúdo e julgar se esse conteúdo ele é suficiente, podendo exigir também outras evidências para confirmar essas informações que já foram passadas para ele. Quarta afirmação, caso não receba a resposta de solicitação enviada anteriormente, o auditor deve descartar a evidência de auditoria da parte não respondente, não sendo possível enviar nova solicitação de confirmação. A afirmação ela está incorreta, porque a norma ela permite o reenvio da solicitação, como também a adoção de procedimentos alternativos. Então, é possível verificar documentos internos, extratos bancários e notas fiscais. E aí o auditor ele não vai descartar automaticamente a evidência, porque ele tenta outras formas de obter a confirmação dessa documentação que já foi enviada para ele. E a quinta afirmação, as respostas recebidas eletronicamente por meio de fax ou correio eletrônico envolvem riscos relacionados à contabilidade, podendo ocorrer dificuldades em estabelecer a prova de origem e autoridade da parte que confirma o recebimento e a identificação de alterações. Essa afirmação ela está correta, porque, de acordo com a NBCTA 505, né, ela alerta que as confirmações eletrônicas elas envolvem esses riscos de falsificação ou alteração. Então, o auditor ele deve verificar a autenticidade e a origem da resposta, como, por exemplo, confirmando o e-mail, o domínio e o contato oficial da empresa. Sendo assim, a gente fica como resposta final a alternativa B. Boa noite, pessoal. Então, né, dando continuidade, indo para a área de custos e gestão, o assunto de custos, né, ele é um dos que mais cai no ENAD. No último ENAD, ocorreram cerca de 7 a 8 questões só de custos, né? E aí a gente trouxe aqui a questão 34 do ENAD de 2018. Ela diz assim, né?
A tabela a seguir apresenta-se dados contábeis de uma indústria de brinquedos que fabrica 3 produtos diferentes. A gente tem o produto X, Y e Z. E aqui ele traz o preço de venda de cada um, custos variáveis, as despesas variáveis e os custos fixos rateados por unidade, né? E aí, em seguida, ele fala que a diretoria dessa indústria, ela projetou em seu orçamento as quantidades de produtos a ser produzidas no ano seguinte, apresentados na tabela a seguir. Pode passar por gentileza. E aí ele traz aqui, né? Cada produto, a quantidade a ser produzida de cada produto desse, né? Tempo necessário para a fabricação dessas unidades e o tempo por unidade gasto. A gente tem aqui que o produto X, eu tenho uma média aí de 1 hora para ser feito, né? Produto Y, 2 horas, e produto Z, também 2 horas. Essa informação vai ser muito importante para a resolução da questão, né? E aí, para produzir a quantidade prevista, a indústria precisaria ter, no mínimo, 120 mil horas. Porém, sua capacidade máxima é de 100 mil horas. Em vista da limitação da capacidade de produção, a decisão tomada pela diretoria da empresa foi diminuir a quantidade de produção do produto que estivesse dando menor resultado. Para a tomada de decisão, a empresa pretende utilizar a margem de contribuição. Então, aqui ele já nos dá o norte de como a questão irá seguir, né? E aí, caso a diretoria da empresa adote para tomar decisão a margem de contribuição unitária por fator limitante, horas de produção, a ordem de prioridade para a produção de X, Y e Z e o resultado de cada produto serão respectivamente. Então, aqui, a questão nos pede a margem de contribuição pelo fator limitante, né? E aí é bom a gente se atentar, porque acaba que a gente atropela a questão e não fica atento aos detalhes, né? Porque aqui primeiro ele cita a margem de contribuição e depois ele cita a margem de contribuição por fator limitante. E nesse caso vão ser as horas, né? E aí pode passar para a resolução. Então, né, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai contabilizar a margem de contribuição unitária por produto, né? E aí é a fórmula simples da margem de contribuição, que eu vou pegar o meu preço de venda menos os meus custos e despesas variáveis, né? E aí eu tenho o produto X com o preço de R$ 80, quando eu tiro os meus custos e despesas variáveis, que somando a 35, eu tenho uma contribuição de R$ 45 por produto, né? Nesse caso do produto X. Quando ainda é para o produto Y, eu tenho um preço maior, né? Só que os meus custos e despesas variáveis também são maiores. E aí ele me dá uma margem de contribuição de 80. Produto Z, preço de venda 90, menos os meus custos e despesas variáveis, e aí eu fico com uma margem de contribuição de 50. A gente está olhando assim de prontidão, a gente percebe, né, que o produto que tem a maior margem de contribuição é o produto Y. Porém, a gente tem que levar em conta também o fator limitante, que são as horas. Então, aí, os custos fixos rateados por unidade não entram na margem de contribuição, pois eles são considerados irrelevantes para a decisão de curto prazo, como neste caso de produção com limitação de capacidade. E aí a gente vai para o segundo passo, que é aplicar o fator limitante, que são as horas, né? Então, basicamente, a gente vai pegar a margem de contribuição e dividir pelo tempo que aquele produto é produzido, né? Então, a gente vai pegar o produto X, que a margem de contribuição foi R$ 45, e dividir pela hora que ele é produzido, no caso, 1 hora. Então, eu tenho uma margem de contribuição aí por hora de R$ 45. E vem para o produto Y. A minha margem de contribuição foi 80 e eu gasto 2 horas para produzir ele. Então, a minha margem de contribuição por hora do produto Y vai ser 40. E aí eu venho para o produto Z, e a minha margem de contribuição é 50, e eu também levo 2 horas para fabricar ele. Então, eu vou ter uma margem de contribuição por hora de R$ 25. Então, a margem de contribuição obtida através de análise pelo fator limitante, ela fornece o melhor índice pela identificação da prioridade da entidade. Então, de prontidão, a gente já percebe que o produto que terá uma melhor margem de contribuição pelo fator hora vai ser o produto X. E aí, respectivamente, o produto Y e
o produto Z. E então, o nosso gabarito, né, alternativa A, que é justamente, primeiro eu vou produzir o produto X, depois o produto Y, e por último eu vou produzir o produto Z. Então, aí eu passo a palavra para o próximo. Bom, boa noite, gente. Vou continuar aqui com a área de legislação e normas contábeis. E eu separei para a gente uma questão mais de perícia contábil. É a questão 12 do ENAD 2022, que vai falar assim: a perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessária a subsidiar a justa resolução do litígio ou constatação de fato mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais pertinentes com a legislação específica. Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TP-01. Normas técnicas de perícia contábil. Considerando as regras e procedimentos técnicos devem ser observados pelo perito contábil, avalie afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação vai falar: o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite os próprios objetivos da perícia deferido ou contratado. A segunda afirmação vai falar: a perícia judicial é aquela exercida sob a tutela do Conselho Federal de Contabilidade, enquanto a perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntário. Pode passar, por favor. O terceiro tópico vai falar sobre os procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil e abrangem total ou parcialmente exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. A quarta afirmação vai falar: o perito contador, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar pela sua guarda de segurança e para a execução da perícia contábil. Deve ater-se ao prazo de 90 dias para a execução dos objetivos da perícia realizada. E a quinta afirmação vai falar: a perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é de competência exclusiva de contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade. Bom, aqui a gente tem as afirmações A, B, C, D, E, mas vamos lá para as resoluções. A primeira afirmação está correta. De fato, o laudo pericial contábil e o parecer da perícia contábil ele tem por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. Ou seja, a perícia tem que seguir um curso, né? Ela não pode ser geral e abrangente. Ela tem um objetivo específico. A afirmação 2 ela está incorreta. E por quê, né? A perícia, eu vou ler mais uma vez, então vou dizer por que está errado. A perícia judicial é aquela exercida sob a tutela do Conselho Federal de Contabilidade, enquanto a perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito arbitral que já está apontado. E essa afirmação está incorreta justamente por causa dessa primeira parte. A perícia judicial é determinada por um juiz, ela é no âmbito de processos judiciais, ela não está sob a tutela do CFC, mas sim sobre o Poder Judiciário, né? O CFC ele vai normatizar, fiscalizar, sim, isso está correto, mas a tutela desta perícia é realmente do âmbito judicial. A afirmação 3 está correta, né? Os procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao lado pericial contábil, parecer pericial contábil e abrangem total, parcialmente, exame, vistoria, indagação, investigação, tudo isso está correto e é falado na NBC-TP-01. Pode passar, por favor. Bom, a quarta afirmação está incorreta. O perito contador, enquanto estiver de posse do processo de documentos, deve zelar pela sua guarda e segurança para a execução da perícia contábil. Deve ater-se ao prazo de 90 dias para a execução dos objetivos da perícia realizada. E essa afirmação estava quase correta. Ela estava
correta até o momento em que ela falou sobre um prazo. Esse prazo de 90 dias não tem na legislação da NBCTP 01 e, por sinal, não está em nenhuma norma, mas é um padrão dos contadores. Normalmente a gente guardar os documentos por 5 anos ou mais. Então, esse prazo de 90 dias não está na legislação e por isso torna a afirmação incorreta. A última afirmação está correta. A perícia contábil, tanto a judicial quanto a extrajudicial, é de competência exclusiva do contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade. E isso é essencial. Perícias contábeis só podem ser feitas por um contador certificado, né? Então, com isso, nós temos como gabarito alternativa C. Eu passo a palavra para o próximo participante. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre um dos temas que serão abordados, que é ética profissional e responsabilidade social. Isso significa que vocês serão avaliados sobre como o contador ele deve agir com integridade, respeito às normas e compromisso com a sociedade. A prova costuma trazer situações reais que envolvem dilemas éticos, como o sigilo de informações, conflitos de interesse e responsabilidade técnica, e também serão cobradas questões sobre o papel do contador na promoção da justiça social e sustentabilidade e respeito à diversidade. A questão que escolhemos foi a questão 15 do ENAD de 2022, que diz o seguinte: a NBC PG 01, que trata do Código de Ética Profissional do Contador, tem por objetivo fixar a conduta do contador no exercício de sua atividade nos assuntos relacionados à profissão e à classe. O profissional de contabilidade, ele deve seguir os preceitos estabelecidos nessa norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Considerando essa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira diz o seguinte: o contador deve exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público e os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo à dignidade e à independência profissional. Porque, justificando a alternativa 2, o contador deve abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Vamos ver as alternativas. Pode passar, Letícia, porque aí a gente já vai explicando, porque cada uma é certa ou é errada. A alternativa A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Ela está incorreta porque, embora as duas sejam verdadeiras, a 2 ela não vai justificar a primeira, porque a primeira vai tratar de uma conduta ética geral, enquanto a 2 vai tratar de um aspecto específico, que é a independência profissional. Não há uma relação de causa e efeito entre elas. Já na alternativa B, ela vai dizer que as duas proposições são verdadeiras, mas que a 2 não vai justificar corretamente a primeira. E ela é a certa por isso, porque ela vai descrever o comportamento ético esperado do contador, que age com zelo, honestidade, diligência e a capacidade técnica, respeitando as normas. E a seção 2, ela também é verdadeira porque o contador ele deve manter a independência e evitar interpretações tendenciosas. Porém, a 2 ela não vai justificar diretamente a 1. Ela complementa o tema da ética, mas ela não vai explicar por que o contador deve agir com zelo e honestidade. Elas são princípios diferentes da mesma norma.
A alternativa C, ela vai estar incorreta porque ela vai dizer que a asserção é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. E, no caso, a 2 é verdadeira, porque a norma fala que exige que o contador ele mantenha a independência e evite interpretações tendenciosas, justamente para garantir a imparcialidade, e a confiança no trabalho contábil. Pode passar, Letícia? A alternativa D também é incorreta, porque diz que a asserção 1 é uma proposição falsa e que a 2 é uma proposição verdadeira. E, como vimos, a primeira também está certa, né? Ela está em conformidade com os princípios éticos da norma brasileira, que exigem que a conduta profissional seja íntegra e responsável. E a alternativa E também está incorreta, porque ela diz que ambas são falsas. E quando, na verdade, elas são verdadeiras e estão previstas na NBC-PG 01, e essa alternativa ignora os fundamentos éticos da norma, portanto, o gabarito certo é a alternativa B. Passa a palavra para a próxima pessoa. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme e eu vim aqui apresentar a questão sobre análise das operações contábeis. A gente pegou uma questão do ENAD de 2022, que foi o mais recente, e essa questão ela traz 2 textos e um gráfico. E ela fala muito sobre índice de rentabilidade. E aí, no primeiro texto, ele traz: os índices de rentabilidade, com frequência, relacionam os resultados obtidos pela empresa com algum valor que expresse a dimensão relativa do mesmo, ou seja, valor de vendas, ativo total, patrimônio líquido ou ativo operacional. Dessa forma, torna-se mais visível o desempenho econômico da entidade, independentemente do seu tamanho. E no eixo 2, ele já traz: o gráfico a seguir representa os dados comparativos dos indicadores de retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido da empresa Delta para o período de 2017 a 2021. E pode passar o slide. Aí temos 2 indicadores de rentabilidade. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o RAT e depois sobre o RPL. O RAT ele vai trazer a relação entre a rentabilidade da empresa, os lucros, que a gente pode chamar agora, com o ativo da empresa. E o RPL ele vai trazer a relação entre a rentabilidade e o patrimônio líquido da empresa. E a gente pode ver que no começo tem nos 2 primeiros anos, a rentabilidade do patrimônio líquido era de 10%, e aí teve uma recaída para 9%, e depois se manteve em 7,5%. Já o RAT, o índice de rentabilidade era de 6,25%, foi abaixando aos poucos, até chegar em 3,75%, e aí teve uma subida no ano de 2021 para 7,5%. E aí, com base no gráfico apresentado, vamos avaliar as afirmações a seguir. Você pode passar o slide. E a primeira afirmativa, ele traz: a rentabilidade do capital próprio apresentou quedas sucessivas nos anos de 2019 e 2020. No entanto, observa-se uma melhora em 2021. Percebam que ele traz um nome diferente aí. Ele diz rentabilidade do capital próprio. O capital próprio seria o patrimônio líquido da empresa. São formas diferentes de trazer o mesmo indicador. Não pode faltar. Pode ser por aqui também. Na afirmação 1, ele já traz isso. A rentabilidade do capital próprio realmente caiu de 2019 para 2020. Foi de 10 para 9 para 7,5. E depois ele se manteve em 7,5. Não houve uma melhora. Apenas se manteve ali. E logo, essa parte que fala observa-se uma melhora em 2021 está incorreta. E aí já de cara a gente assume que a primeira afirmação é falsa.
Já a afirmação 2, também agora falando sobre a rentabilidade dos ativos, que é o RAT, em 2018, considerando que não houve alteração do patrimônio líquido, apresentou uma queda devido ao aumento dos montantes dos ativos em relação ao ano anterior. Vamos ver isso aí. O RAT caiu de 2017 para 2018. Se o patrimônio líquido não se alterou, uma queda do RAT decorre do aumento do montante dos ativos. Ou seja, se a relação entre o ativo e o outro denominador, o que vai reduzir vai ser a razão entre lucros e ativos. Assim, a explicação está coerente com o gráfico. E aí, nesse caso, a afirmação 2 vai ser verdadeira. Já a afirmação 3, ela fala: as rentabilidades do ativo e do patrimônio líquido foram coincidentes em 2021, pois o endividamento da empresa foi reduzido a zero. E como é que a gente vai saber isso? E aí tem no gráfico de 2021, os indicadores do RAT e o RPL coincidem. Ambos são 7,5. E aí a gente traz aqui uma relação básica entre o RPL e o RAT. E aí essa igualdade, ela só ocorre, e pode passar o slide, se o ativo for igual ao patrimônio líquido. Ou seja, se o ativo, se for igual ao patrimônio líquido, os índices vão ficar iguais. E aí por isso que está 7,5, os dois índices. E aí, nesse caso, implicar o patrimônio líquido e o ativo dando os mesmos índices significa que os dois valores são iguais. Ou seja, realmente houve uma ausência de endividamento, que seria o que a gente pode chamar também de capital de terceiros. E, portanto, a justificativa da coincidência está correta. E aí, das três alternativas, a primeira estaria errada e as outras duas estariam certas. E isso, a gente chegaria para a alternativa D. Agora eu passo a palavra para o próximo. E muito obrigado. Muito obrigada. Bom, então agora apresentamos todas as questões, né, dos temas que recorrentemente mais são cobrados no ENAD. Vocês percebam que algumas questões elas apresentam casos, né, uma situação fictícia com a aplicação do conteúdo. Outras envolvem mais a questão da legislação, né, e a gente tem sempre uma alternativa correta e as outras incorretas que são os distratores, né? Então, não necessariamente os distratores, que são as incorretas, elas são alternativas incorretas com pegadinhas, né? Digamos assim, inclusive se tem uma orientação para não fazer pegadinhas, mas são alternativas que elas estariam corretas em outro contexto, que não naquele contexto do enunciado. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso, né? E nessa prova também você vai ter uma única alternativa que vai ser correta, né? Não vai ter mais que uma também. Então, tem algumas mudanças que devem ser mencionadas, né? Quero parabenizar os alunos pela apresentação das questões, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa coordenadora do curso de contabilidade, a professora Érica Xavier de Souza, que está aqui conosco. Obrigada pela presença, professora Érica. Pode ficar à vontade para abrir seu microfone e falar algumas palavras para os presentes. Boa noite a todos. Estou tentando aqui ajustar minha câmera, porque deu um probleminha no computador, mas, primeiramente, quero parabenizar a iniciativa, a professora Patrícia Guarnieri, com a turma, né, da CS5. É importante, né, esse momento de passar para os alunos como é composto as questões do ENAD, as temáticas mais relevantes, né? Então, dizer para os alunos que esse momento de ENAD é um momento importante, tá? Tanto para o aluno como também para a instituição, até porque o ENAD ele vem apenas para reforçar o conhecimento que vocês tiveram ao longo do curso, né, professora? Então, os alunos, as componentes curriculares já vêm trabalhando cada conteúdo, então, o ENAD ele vem apenas para celebrar o conhecimento de vocês, né? E lembrar que o ENAD
ele é um dos instrumentos que vão avaliar um conjunto, né, um conjunto maior, que é o ensino superior. Tá? Então, a nossa universidade, o nosso curso, ele é nota 4, então nós podemos, né, sabemos que ele vai subir, né, o curso de contabilidade, o curso de administração e economia, com certeza, nesse ENAD, nessa edição, vocês terão uma nota elevada, porque vocês são muito bons. Né? Então, esse material elaborado de forma cuidadosa, né, professora, vem mostrar para vocês, alunos, que não é difícil, que não tem nada que vocês já não estão acostumados a fazer. Então, lembrar que no dia da prova, vocês estejam, apenas passem a recapitular tudo aquilo que vocês vivenciaram no curso, né? E lembrar que é um momento de celebração de um ciclo, né? Porque o aluno que chega para o ENAD, ele está fechando um ciclo acadêmico. Então, também é importante lembrar esse momento, né? Então, vale salientar que, além da prova, né, que a gente sempre, para o aluno, o peso da prova, mas, na verdade, um outro instrumento muito importante e que requer de vocês até a máxima atenção é na resposta do questionário. O questionário, ele é um instrumento que também vai avaliar a nossa instituição. Então, quando forem responder, quem já respondeu, então, o faça de forma bem cuidadosa. Se tiver alguma dúvida, procura a professora Patrícia, procura a coordenação, tanto a mim como o professor Tiago, porque existem alguns pontos lá no questionário que, para o aluno que era do noturno, às vezes não teve tanto acesso à vivência acadêmica, diferente dos alunos do vespertino, que terminam vivendo mais a universidade, não é? O aluno da noite é aquele aluno que vem, assiste a aula, então, às vezes, não consegue fazer um PIBIC, não consegue fazer uma monitoria, mas vale salientar que também temos alunos aqui que foram meus orientandos de monitoria, de PIBIC, então, que também é possível, né? Então, é importante lembrar que a universidade, ela transita de forma a contemplar o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, é isso que vocês têm que, no momento de responder o questionário, ter bem em mente, que o nosso curso, que a nossa faculdade, né, a FEAC, que a nossa universidade, ela traz para vocês tudo aquilo que é possível passar para o aluno para contribuir na sua formação acadêmica, né? Até porque os planos acadêmicos, os planos de ensino são todos trabalhados, voltados para o perfil que o mercado requer de vocês, né? Então, essa iniciativa, né, professora Patrícia, vem apenas a reforçar a preocupação que o curso, que os professores, que a própria universidade tem em compartilhar com vocês esse momento de conhecimento, né? Parabenizar aos alunos, né, que fizeram o garimpamento das questões, que responderam, mostrando a fundamentação, então estão todos de parabéns. E dizer que teremos mais outros momentos feito esse, né, professora? Passo para você a palavra. Obrigada, professora Érica, exatamente. Teremos um outro evento em novembro, que será presencial, e teremos também a plataforma que o João Marcelo vai agora apresentar, que vocês podem utilizar como uma ferramenta para preparação, né? E a gente fez um evento como esse também do curso de administração na segunda-feira, e uma dica que várias pessoas deram, né, no evento, na ocasião do evento, foi: façam a questão discursiva primeiro, que ela é aberta e ela vai ser avaliada não somente, né, não é como na questão objetiva, que é certo ou errado, né? Ela pode ser avaliada pela evolução do desenvolvimento da resposta, né? Então, a avaliação dela é mais qualitativa. Então, façam ali a questão discursiva primeiramente, para depois passar para as objetivas, porque vocês podem, com certeza, garantir, né, um tempinho maior para se dedicar a ela.
e também para que possam ter um melhor desempenho, né? Então, agradeço as palavras da professora Érica. Como ela disse, né, existem várias etapas aí, né? Os ingressantes também preenchem esse questionário, né, professora Érica? Eles não vão fazer a prova, mas preenchem também o questionário socioeconômico, como vocês também concluintes. Então, como a professora Érica falou, é um retorno que vocês dão à universidade, né? Vocês estudam em uma universidade pública, gratuita, que tem um ensino de qualidade. Temos nossas limitações por sermos uma universidade pública, mas isso todas temos, né? E a gente sabe que nós fazemos o melhor para dar a melhor formação para vocês. E isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês depois, né? Vocês vão ver como um aluno que se forma também numa universidade pública, ele sai com um diferencial, né? Uma visão mais crítica, né? Então, é importante que a gente se engaje, né? Vocês, enquanto alunos, se engajem para dar esse retorno, para contribuir para a avaliação do curso de vocês, né? Ia ser muito negativo se daqui a alguns anos vocês estivessem lá no mercado de trabalho, mandando currículo para algum local e eles, não, você é daquela universidade que o conceito caiu, né? Não, então vamos fazer o exame de uma forma consciente para que a gente possa garantir o futuro do curso, né, de contabilidade da Universidade Federal de Alagoas. E a gente conta muito com a participação, com o engajamento de vocês. E estudando e se preparando para o ENAD, vocês também vão estar estudando e se preparando para outros exames que vocês vão fazer ao longo aí da carreira de vocês, como o exame para obter o registro, né, o CRC, concursos públicos também, né, que vocês venham a fazer no futuro, né? A gente nunca pode falar, não, dessa água não beberei, né? Pode ser que nesse momento não seja uma opção para vocês, mas talvez no futuro um concurso público também seja uma opção. Então, todas essas questões que vocês verificam no ENAD, elas podem também ser objeto de provas de concursos públicos, né? Então, é importante que vocês se preparem, né, e usem esse conhecimento a seu favor. Agora eu vou passar a palavra, então, para o João Marcelo, que é aluno do curso de administração e está colaborando conosco aqui na plataforma, né, de simulados. Deixa eu ver se eles vão estar online. Eu acho que ele caiu, gente. Acho que caiu. Então, a gente pode fazer o seguinte, podemos abrir para perguntas agora, né, caso vocês tenham algumas dúvidas, algumas perguntas, podem ficar à vontade para abrir o microfone e fazer, né. Não sei se a nossa equipe aí dos alunos recebeu alguma pergunta para ser feita. Alguém quer fazer alguma pergunta? João Marcelo mandou uma mensagem aqui, ele está com um probleminha no áudio. Tá? Só um minuto, gente, que ele já entra. Mas, assim, para resumir, né, nós estamos elaborando nós temos essa disciplina também no curso de administração, também atividade curricular de extensão 5, nós temos alguns alunos trabalhando também em eventos, né, de preparação para o ENAD para o curso de administração, e estamos desenvolvendo juntamente com os alunos da administração uma plataforma de preparação para o ENAD da FEAC, né, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E nessa plataforma, os alunos vão ter a possibilidade de fazer simulados para que vocês possam efetivamente treinar o conhecimento de vocês, aí, testar o conhecimento de vocês com as questões, né, com o conteúdo das questões como estas que nós apresentamos aqui, né? Então, é uma plataforma que será gratuita, né, de acesso irrestrito, inclusive para pessoas de fora da universidade. Nós teremos alguns módulos, né, na plataforma, alguns módulos de material para preparação, como, por exemplo, textos, né, mapas mentais, guias indicando os principais conteúdos que podem ser usados para preparação. Teremos também aí a aba que vai ser do simulado em si, onde vocês vão efetivamente responder as questões, e ao final vocês vão obter um score do seu desempenho, né, para acompanhar, para verificar como que esse desempenho ele se desenvolve. Inclusive, vocês podem fazer o simulado várias vezes, né? A gente tem várias questões, os alunos da disciplina, né, tanto de contabilidade como administração, eles fizeram um garimpo, né, como a professora Érica comentou, de questões
das provas anteriores do ENAD, para que a gente colocasse dentro da plataforma e para que fizesse um banco de questões, e aí o sistema ali da plataforma vai sortear questões aleatórias para vocês responderem, né, a cada simulado, a cada rodada de simulado que vocês fizerem. Ou seja, vocês vão estar estudando, vão estar testando o conhecimento de vocês, vendo os pontos que vocês precisam melhorar, inclusive tendo ali algumas dicas de referencial teórico, né, de diretrizes que vocês podem seguir para melhorar o conteúdo e para melhorar o conhecimento de vocês. E teremos também, né, toda uma sessão que vai ser mais informativa, onde nós vamos colocar avisos, né, sobre o ENAD, para que vocês possam se preparar também. Então, a gente, em breve, vamos lançar essa plataforma, né, a gente certamente vai depois mandar para vocês o link, né, inclusive, né, todos que estão aqui se inscreveram e deixaram o e-mail, o telefone conosco, a gente vai também mandar para vocês o link pelo e-mail, também divulgar nas nossas redes sociais. A gente pede também que vocês sigam, né, o ENAD da contabilidade, que foi criado no Instagram pelos alunos também, para que a gente possa compartilhar conteúdos, né? E também que vocês fiquem atentos ao grupo do WhatsApp que foi criado para que a gente possa enviar atualizações também. Então, são várias formas que a gente vai ter de manter o contato e para que a gente possa também convidar vocês para o nosso evento presencial, que vai ocorrer na UFAL, né, lá em novembro, no qual nós vamos convidar os professores, que são especialistas sobre cada tema que recorrentemente são cobrados no ENAD, e esses professores eles vão fazer uma introdução, né, um comentário acerca desses conteúdos, dando dicas também para vocês, além das questões que vão ser apresentadas, comentadas, como nós fizemos agora nesse evento também, né? Então, a gente agradece, né? Não tem nenhuma pergunta, pessoal? Não sei se vocês receberam alguma pergunta, a equipe que está aí no apoio. Não, professora, não recebemos, não. Não? Ok. Tem algum comentário extra que alguém queira fazer? Alguma dica? A professora Érica quer comentar mais alguma coisa? A professora fica à vontade. Então, acho que podemos encerrar. Agradecemos. Um outro aviso, né? A gente registrou esse evento no SIGA. A inscrição não pode ser feita, infelizmente, pelo SIGA, porque demorou um pouquinho para finalizar, mas agora o evento já está ativo lá no SIGA. Então, o que nós vamos fazer? Vamos registrar vocês que participaram efetivamente nessa versão ao vivo, né? Dentro do SIGA, para que os certificados sejam emitidos via SIGA para vocês, tá bem? Então, todos que estiveram presentes, a gente emitiu a lista de frequência em vários momentos aqui do nosso evento, porque tiveram algumas pessoas que conseguiram entrar no início, outras entraram um pouquinho depois, tiveram as pessoas que caíram e retornaram, né? Então, a gente vai fazer essa checagem da frequência para fazer o registro no SIGA, para que vocês possam receber as horas, né, de extensão também. Tá bom? Professora Érica, pode ficar à vontade para falar. Isso. Obrigada, professora. Tive um probleminha aqui para poder voltar com o microfone. Bom, primeiro, parabenizar essa iniciativa da plataforma, né, que está sendo construída de simulado, isso é importante, para o aluno fazer essa revisão dos conteúdos, até simular, não é, como vai ser a prova, o dia da prova, e dizer que, agradecer a participação de todos, né, o engajamento, então, que seja multiplicado cada vez mais esse empenho e que no próximo encontro, em novembro, nós tenhamos mais alunos no presencial, porque temos que reforçar a importância para o curso e a importância para o aluno, como bem a professora frisou, é porque nossos alunos, eles hoje já são vistos de... Então, tive contato com alguns colegas, né, que são contadores, e quando é um aluno nosso de contabilidade, e como acontece também com alunos de administração e economia, o currículo eles olham, mas apenas pro forma, porque sabe de onde vem o aluno, conhece o nosso aluno, conhece, né, o profissional, né, as habilidades, né, o compromisso que o nosso aluno tem. Então, nós, enquanto universidade, né, professora, esperamos esse compromisso de vocês
com o ENAD. Então, peguem o ENAD e tenham o compromisso de fazê-lo bem feito, né, para que a nota ela seja elevada no nosso curso e, com isso, também elevar o perfil, o currículo do aluno, porque é muito bom sair de uma universidade que é nota 5, né? Então, dizer que numa sexta-feira, né? Então, de parabéns estarem aqui e vamos para o próximo encontro. Um abraço, professora, e bom Posso final de tirar uma semana a dúvida? todos. Obrigada. Pessoal, rapidinho, eu vou mostrar aqui para vocês, o João Marcelo realmente teve problema de conexão, vou mostrar para vocês algumas imagens aqui da plataforma, rapidinho, e daí a gente finaliza, pode ser? Sim, uma pessoa que ia ter uma dúvida. Ah, sim, pode Pode falar. Eu fiquei em dúvida, você comentou sobre a frequência, eu não entendi direito como é que era para fazer. Ah, se diz da frequência para receber o certificado? Isso. Isso. Bom, quem está online aqui no evento, né, ao vivo, recebe o certificado, tá? Então, eu imprimi, aqui no Teams tem como a gente fazer o download, desculpe, não imprimi, fiz o download das listas de frequência em vários momentos do evento, para checar quem estava online, tá? Então, pode acontecer de alguma pessoa ter entrado no horário, mas caiu, voltou, né? Então, essas listas de frequência, em vários momentos, elas esclarecem isso. Então, a gente vai registrar essa frequência no SIGA, tá bem? E depois a gente consegue emitir o certificado de vocês, tá bom? Então, estando presentes ao vivo, vocês recebem o certificado. Agora, quem estiver assistindo pelo YouTube, né, da FEAC, que a gente está disponibilizando também o vídeo no YouTube, aí já não recebe o certificado, tá bem? Mas em breve vamos liberar os certificados para vocês. Agora, eu só vou mostrar rapidinho, tá, pessoal? As imagens aqui da plataforma, porque o João Marcelo ele teve realmente um probleminha de conexão e ele não conseguiu apresentar, né? Sem dúvida ele apresentaria melhor que eu, que foi ele que trabalhou no desenvolvimento. Mas, enfim, vocês estão vendo aqui, pessoal? Estão vendo minha tela? Se alguém puder confirmar. Sim? Sim, Sim, professor. professor. Ok, Sim. bom, então essa é a carinha da plataforma, né? Então a gente vai ter simulados, aulas e relatórios personalizados para o ENAD. Nós vamos também colocar os vídeos, né? Como, por exemplo, esse vídeo desse aulão na plataforma e outros vídeos que nós tivermos que sejam úteis, inclusive, para a discussão das questões. Podemos convidar professores para fazer a discussão de alguma questão online e colocar o vídeo disponível na plataforma. Ou seja, vai ser uma plataforma muito útil para que vocês todos se preparem para o exame, né? E aí, nessa telinha, vocês têm a possibilidade, então, de clicar aqui em fazer simulado ou ver ensino, onde nós vamos ter, então, mapas mentais, vamos ter textos, vamos ter os vídeos, né? Todo o material de apoio. E quando vocês clicarem em fazer simulado, então, vocês vão abrir as opções, né? Para que vocês possam efetivamente simular a realização da prova com as condições como vai ser a prova esse ano, né? Então, a gente tem essas três funcionalidades, né? Simulados, ensino e o diagnóstico e relatório, né? Que será personalizado a partir do seu desempenho. Como eu falei anteriormente, é uma ferramenta para que vocês possam ver qual o score que vocês conseguem gerar, respondendo as questões, e em que ponto específico vocês podem melhorar o seu desempenho, né? E aqui a gente vai ter, então, uma visão, né, do simulado, a gente vai ter as questões, e aí vocês vão escolher as alternativas corretas, né? E depois ele vai gerar esse relatório, então, que, como a gente falou, é personalizado, mostrando quais foram as questões que vocês acertaram e quais foram as questões que vocês erraram, e qual é o tema específico que precisa ser melhorado o estudo e a preparação, né? Depois, sabendo disso, vocês podem fazer o simulado novamente para verificar se vocês conseguem ter uma melhora e também buscar os materiais que na própria plataforma vão estar disponíveis para que vocês possam se preparar, tá bem? Então, só para fazer esse adendo, né? Que realmente vai ser uma plataforma bastante útil, né? Para que a gente possa
Novo para vocês, pessoal. Bom, Jales. Travado aqui também. Eu tô falando com a professora, pessoal, só um momento. Olá, gente. A professora acabou tendo um pequeno imprevisto com relação à conexão, mas podemos encerrar agora o nosso evento e foi um prazer ter todos aqui. Muito obrigado pela presença. E estaremos aí em novembro fazendo mais um evento presencial. Não se esqueça de se inscrever também. E, no mais é isso. Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite. E para o pessoal que está vendo a gente no YouTube, um bom dia ou boa tarde. No mais é isso. Tchau, tchau.